Senhor, família, amém? Vamos colocar de pé, vamos iniciar mais um dia dessa conferência para a honra e glória do Senhor Jesus. Tem alguém feliz com Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus. Deus tem falado com você nesses dias. Graças a Deus, comigo Ele tem falado bastante. Nós temos sido transformados aqui todos os dias. O Senhor tem tratado no nosso coração e já seguimos para a reta final, né? Estamos aí, falta poucos dias, mais 5 dias e a gente termina. Quero te encorajar a viver intensamente esses 5 dias na presença do Senhor. Te encorajar a entregar a sua adoração, o seu melhor, te encorajar a se render à vontade de Deus esses dias. E eu sei que o Senhor está mudando a nossa história. O Senhor está mudando o tempo de choro que nós estávamos carregando. E haverá um tempo de colheita sobre todos nós. Amém? Você crê nisso? Então vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Abrir esse culto em oração, em adoração. Que nós possamos entregar a Ele um culto racional, com total sinceridade diante do Senhor. Te adoramos, Pai, te bendizemos, glorificamos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Exaltamos a Ti, Senhor, pois Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Nos reunimos aqui, Senhor, mais uma vez, nesse 7º dia, Senhor, para juntos declarar que há um novo tempo sobre a igreja, que há um crescimento acontecendo, Senhor, em nós, para que nós possamos viver um tempo de promessa, um tempo de propósito. Senhor Jesus, nós declaramos que este culto, o Senhor tem liberdade aqui para fluir. Declaramos, Senhor, que todas as barreiras, tudo aquilo que possa impedir o Teu fluir nessa noite, Pai, caia por terra agora, nesse momento, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que este lugar é Teu. Declaramos, Senhor, que haverá uma noite de libertação. Declaramos que haverá uma noite de salvação, de cura, de transformação. E que nenhum mal vai resistir ao Teu poder, ao Teu nome, Jesus. Então toma o seu lugar de honra e de glória neste lugar, Senhor. Toma o seu lugar, Senhor, de honra nesta noite. Preparamos para Ti esse ambiente de adoração. Preparamos para Ti, Senhor, esse ambiente de entrega, de oração, de clamor e de anseio pela Tua presença. Então vem, Senhor, e responda com a Tua glória. Vem e responda com a Tua presença, Pai. Nos rendemos, nos entregamos por completo, Senhor, diante de Ti. Abrimos esse culto em Teu nome, Jesus. Em Teu nome, Jesus. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quantos podem aplaudir Jesus? Aleluia. Te adoramos, Senhor. Vem, Senhor. Vem com escape sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos.
é o mesmo que bradar do alto. Não temas, sou contigo. Quantos podem declarar? Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, Escute isso. aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que bradar do alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e Declare isso mais uma vez. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Vamos receber Osasco, vamos tira louvar a ao Senhor. força do fogo, Vamos faz o expressar a leão Ele jejuar. nossa melhor adoração. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá Declare escape e mais uma vez, se Deus já livramento. tem. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de
Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Se você crê que é uma noite de escape e livramento, aplauda Ele. Aplauda aquele que é justo e fiel, aquele que acalma as tempestades, aquele que abre caminho aonde não há caminhos, aquele que está hoje libertando, livrando, salvando, restaurando. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Expresse diante do Senhor a sua devoção e adoração a Ele. Aleluia. Ele é tudo que nós temos, irmãos. Ele é tudo que nós precisamos. Ele não é aquele que faz apenas coisas pontuais. Ele não é um Deus apenas que vai abrir uma porta de emprego para você. Ele não é o Deus apenas que vai te dar uma condição melhor de vida, restaurar a sua saúde. Deus, Ele não faz apenas isso. Certa vez ele encontrou uma mulher num tanque que foi para pegar água, e talvez ela esperava na conversa com Jesus uma mudança pontual do seu relacionamento, do seu casamento, mas o encontro que ela teve com Cristo fez ela mudar de vida. Ele ofereceu uma água a ela que não ia matar aquela sede pontual, mas ia mudar a história dela. Talvez os 12 pedidos que você colocou na folha e apresentou aqui diante do Senhor, diante do seu propósito desse ano, seus desejos, seus anseios diante do altar do Senhor. Você está esperando que Deus resolva apenas isso, mas o Senhor está falando: o que eu tenho para entregar para você é muito mais daquilo que você escreveu. O que eu tenho para entregar para você vai mudar a sua história. A água que eu quero que gere dentro de você é uma água que vai te dar esperança, vida, e vai te jorrar e te levar para a eternidade. Então busque além das bênçãos, busque o Deus da bênção. Aleluias, Tu és, Senhor, tudo que nós precisamos. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o
desceu uma água que jorra sem fim. Então peça para Ele: dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. eu não precisarei. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o Pode meu louvar isso mais uma vez, igreja. és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Mais uma vez, sim. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Deus seja eternamente louvado. Todas as vezes
Que Jesus chama uma pessoa, Jesus muda a história, Jesus transforma vidas. Jesus, ele veio para uma razão especial: tirar-nos da morte eterna, perdoar os nossos pecados e nos dar o direito de nós reinarmos e morarmos com Ele. E Ele deixou dentro de nós uma fonte, e essa fonte é para saciar a sede dos perdidos, daqueles que têm vontade de conhecer o poder do Evangelho. E cada pessoa que você leva a palavra, libera uma palavra, cria-se uma fonte, e essa fonte começa a jorrar para outra pessoa, e milhões de fontes estão sendo jorradas através do reino de Cristo, através do poder do Espírito Santo. Então você é uma fonte de vida. Quem tem vida, celebre adoradores ao Senhor. Oh, glória! Tu és digno, Pai, Tu és digno, Pai. Ei, Jesus, ore ao Senhor agora. Ei, Jesus, quebra as correntes, as cadeias, rompe, Senhor, tudo que Satanás tentou, Senhor, atrapalhar. Mas maior é o Senhor que está em nós, maior é o Teu reino que está em nós, do que aquele derrotado e perdido que está no mundo. Te adoramos, celebramos, adoremos aquele que vive para sempre, adoremos aquele que reina para todo sempre. Nesse ambiente, Senhor, nós invocamos a Tua presença dia após dia. Invocamos porque Tu és fiel em todo tempo, fiel e vive. Se tem um adorador que pode dar um glória àquele que vive, há alguém nessa noite. Aumenta a tua intensidade de adoração a Ele. Ei, Jesus, ei, Jesus, te adoramos, Senhor. Ei, Jesus, te adoramos. Te adoramos, Pai, por tudo. Tu és a nossa fonte de vida. Por isso celebramos e adoramos o Teu nome para todo sempre. Quem pode aplaudir a Jesus bem forte? Ele é fiel. Ele é fiel em todo tempo. Glória. Eu gostaria imensamente, um prazer de nós termos hoje convidado da casa. Ele não é visita, mas é uma pessoa que nós temos um convívio, uma pessoa de oração, um homem de Deus. E eu gostaria, antes de chamar ele aqui na frente, que ele já vem já se preparando. Solta o vídeo aí, mídia. Glória a Deus, é uma honra poder receber nosso amado irmão. E eu tenho certeza que Deus tem algo para tratar com a gente, falar conosco. Vamos orar, apresentar o ungido de Deus. Ao eterno Deus seja a glória e a honra. Pai, adoramos ao Senhor, celebramos o Teu nome, mas continuamos adorando ao Senhor para ouvir agora a Tua voz. Que não seja mais o homem Rui, mas seja a voz do Teu Espírito Santo agora, trazendo da água da vida, trazendo a revelação da Tua palavra, o poder do Teu Espírito, para manifestar de diversas formas, diversas maneiras, porque Tu és um Deus de milagre e de graça. Te adoramos em nome de Jesus. Amém?
graça e a paz, meus irmãos, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor da glória. Amém. Estou muito feliz por estar aqui nessa casa, por conhecer uma grande família. Opa, glórias a Deus. Quero já, desde já, pedir para os irmãos abrir a Bíblia, quem tiver com a Bíblia aí, com a palavra, em Mateus, glórias a Deus, capítulo de número 18, e vamos tomar a leitura a partir do versículo 21, pode se assentar, glórias a Deus. Antes de iniciar essa ministração, falar com a igreja aquilo que Deus colocou no meu coração, quero agradecer a presença dos meus familiares que estão ali, convidei, vieram, estão todos ali, só gente bonita que eu estou vendo aí, glórias a Deus. E pessoal, eu estou muito feliz porque esse terno eu ganhei. Tem um amigo meu, um irmão, que Deus colocou no meu caminho, lá em São Caetano, no meio de uma agonia. E por esses dias eu comentando que fui convidado para ministrar uma palavra, e o irmão, por bem, Deus tocou no coração dele lá na Espanha. E o que eu quero dizer assim, não é pela matéria, o irmão Rui não é materialista, todo mundo me conhece, sabe como que eu sou. Mas a minha alegria e o meu gozo é de saber que tem um Deus tão poderoso que cuida de nós, conhece as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. E hoje eu estou aqui seguindo o conselho de um amigo, traga uma toalha. É bom ter irmãos que oram uns pelos outros. Provérbios diz que um ferro que afia o outro vira uma lâmina para dar um bom corte. E assim é o homem, um afiando o outro, um ajudando o outro na sua caminhada. Quando o irmão estiver fraco, quando o irmão estiver desfalecendo, ajude-o a caminhar. Amém? Eu quero dizer que há um tempo atrás, nosso irmão Isaías ministrou uma palavra, eu acredito que foi ele, faz tempo, falava sobre Sansão, e Sansão ele lutou com 1000 filisteus, com uma queixada de jumento, e após isso, ele ficou tão debilitado, que ele percebeu que o seu espírito se vaía do seu corpo, que ele estaria por morrer, e ali ele fez um clamor ao céu, a Deus, dizendo: até aqui eu lutei, pelejei, venci, e depois de uma grande vitória, haverei eu de padecer por sede? E o Senhor abriu uma fonte, uma lacuna, lá na queixada do jumento, no meio do nada, jorrou uma fonte de água. Irmãos, eu saí por um serviço meio arriscado, só me desgastei, disse para Deus que eu não daria certo para ministrar a palavra, e eu fiquei nesse período, e me vi numa situação difícil, em um trabalho que sugava toda a minha energia, e eu vi a fogueira, ou a brasa que havia em mim se apagando, e isso todo ser humano tem que ser cuidadoso quanto a isso. E eu me lembrei, irmão Isaías, dessa ministração, e ali eu fiz aquele clamor, eu falei: Senhor, eu já tenho pelejado tanto, já fui para muitas pelejas, já expeli muitos demônios, já experimentei algo glorioso, já experimentei visões espirituais, e agora haverei eu de padecer, e ver a minha carne me dominando. E muitas vezes quem não se entristece com a vida financeira? E eu falei assim: Senhor, eu já tenho cuidado de tanta gente, já levei tantas pessoas fora de hora para casas de recuperação, e hoje eu estou precisando do teu cuidado, Senhor.
E o que eu quero dizer, que não há diferença alguma, minha e tua, do homem que está lá no palácio, que está no maior alto cargo do país, não há diferença para os olhos do Senhor. E eu vejo esses cuidados na minha vida, porque eu pedi a Deus. E eu falei, Deus, eu olhei certa vez, olhei para a área da minha vida, a área financeira, e falei, não está boa. E o ano de 2025, em uma ministração sobre metanoia, o nosso irmão Alessandro também trouxe uma palavra sobre isso, mudança de pensamento, e eu falei, eu já tenho fé para expelir demônio, eu já tenho fé para ter visões, eu consigo passar horas e horas jejuando no monte, sozinho, 3 dias, e eu preciso aprender a ter fé para mim também receber da parte do Senhor. E naquele dia, na minha aflição, Deus colocou esse varão lá em São Caetano, do outro lado. E esse irmão perguntou como era que estava meu trabalho, e eu aproveitei para desabafar. E eu disse, na verdade isso está uma verdadeira bucha de canhão. Saí da escolta armada achando que estava ruim, e vim para esse trabalho. E agora eu me vejo aprisionado em uma grande prisão. E quem é de nós que vive em uma sociedade como essa, no tempo que se chama hoje, que muitas vezes não se encontra aprisionado em alguma área da sua vida, por alguma questão? E se você ficar em cima do seu salto, e se você não tiver coragem de chorar na presença do Senhor e no templo do Senhor, por causa do seu cintilante, da sua maquiagem, tem que descer do salto, tem que se entregar, tem que rasgar o coração diante do céu. Quando o Senhor enxergar a sinceridade que Ele quer no seu coração, Ele vai bradar na sua vida. Esse irmão foi um instrumento do céu. O irmão dele, o nome dele é Tiago, ele não gosta que fale, mas falei, varão. Sabe por quê, irmãos? Porque devemos ser gratos. Esse irmão me ajudou a abrir uma empresa. Hoje eu tenho uma empresa. O irmão Rui é empresário, meu filho está administrando, e futuramente a empresa vai ser dele. Estamos a 500 mil de vendas já. Não quer dizer que esses 500 mil é tudo para o bolso. Para quem mora no Brasil sabe como que é, imposto sobre imposto. Mas uma boa grana já está se formando na empresa. E eu disse que o ano passado seria o alicerce, e esse alicerce já está pronto para voar. E eu quero convidar você, meu irmão. Nós tivemos aqui ministrações maravilhosas. Desde o primeiro dia que acompanhei o nosso irmão Heberton, trouxe uma aula, e muitas vezes a gente lê, e passa despercebido, e muitas vezes um ponto, bispo, nos traga a atenção, quando ele trouxe a informação do simbolismo dos 12 dias, glórias a Deus. Você não caiu de paraquedas aqui, irmão, você não está no propósito dos 12 dias à toa, não é à toa. Ele leu aqui, ó, Lehem Rapanim, o que significa literalmente pão das faces. Era um pão que se colocava 12 pães, simbolismo. A Bíblia, o Senhor nos mostra muitos trabalhos com símbolo. 12 pães se colocavam continuamente, sem falha, na mesa do templo, do altar do Senhor, e representava a presença do Senhor. E Jesus, lá na frente, ele diz assim: eu sou o pão da vida. Jesus diz: eu sou o pão da vida, e você está fazendo parte desses 12 dias, para 12 meses de bênção. Aí ele falou lá em Apocalipse capítulo 22, diz assim, ó: e ele mostrou-me um rio puro de água da vida,
claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua rua, em cada lado do rio, havia a árvore da vida, produzindo quanto, igreja? 12 tipos de fruto, e dava o seu fruto todo mês, e as folhas da árvore eram para a saúde e cura das nações. E aí eu me ative também ao cuidado e à cautela, e tomei em si que hoje é o 7º dia, o mês de julho, e o número 7, nosso irmão Isaías também diz que o número 7 significa o número da perfeição na Bíblia. O número 7 simboliza a perfeição, a totalidade, a plenitude, o descanso, representando a obra completa de Deus, como os 7 dias da criação e o sábado, sendo um sinal de sua intervenção divina, e a completude, a espiritualidade e as alianças. Ele aparece em bênçãos e indica um ciclo completo, ou um cumprimento divino, como nos 7 selos das igrejas do Apocalipse, e também algo que nós vamos tratar agora. Uma pergunta que Jesus fez, que Pedro fez para Jesus. Mateus capítulo 18, versículo 21, vamos ler o texto. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, e eu o perdoarei? Até 7? Até 7, na humanidade de Pedro estava bom. Tem um limite para a natureza humana. Mas o Senhor, qual é a resposta de Deus? Jesus lhe disse: eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 490 vezes. Quem pecaria 490 vezes contra um irmão, senão o mundo que nos odeia? E é aqui, igreja, é aqui que você vai ativar o progresso na sua vida. É aqui que você vai crescer. Quando Pedro, lá em sua carta, ele instrui a igreja para que venham e cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para crescer nessa graça, nessa abundância que nos foi concedida pela paixão do Senhor lá na cruz, tem um preço a se pagar. E certo é que quem não sofre perseguições e aflições e aborrecimentos, nosso irmão Alessandro frisou aqui que a mente, ela pensa centenas e centenas de pensamentos, e eu fui pesquisar, não sei nem como que eles atingem esse numeral, mas está dizendo que é de 6.000 a 70.000 pensamentos durante um dia, e esse é o bombardeio que tem em seu coração. E o coração do homem não é essa bola de carne, não é no peito esquerdo, é no centro, no meio, que bate, que bombeia o sangue. Se você examinar as escrituras, vai ver que o coração do homem é seu espírito, é a sua mente, é o ponto de contato de Deus com o homem. Deus fala contigo no seu intelecto, no seu pensamento, é onde Deus manifesta os seus desejos e as suas vontades, para que nós venhamos se incumbir de estar pronto para operar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Eu passei o dia inteiro hoje, irmãos, tentando juntar umas palavras.
E até quando chegou meio-dia e pouco, eu falei: Jesus, não ajuntei nada. Pedi ajuda para o irmão: ora por mim, varão. E o irmão falou aquilo que estava no meu coração, para mim falar do bispo, para mim falar do meu irmão Jean, do meu tio Alcioniro, meu líder, que veio me acompanhar aqui hoje. Eu estou congregando na Batista Maanaim, estou sob a liderança do Alcioniro Alves de Moura. E fiquei ali e vi que não juntava nada. Meu Deus. Então, para mim falar de alguém, das qualidades de alguém, se eu o conheço, eu não preciso criar uma biografia. Certo é que a palavra diz que uns ministrarão por revelação e outros terão doutrinas, ensinos, e assim tudo mérito do Senhor e do Espírito Santo. Então Jesus, ele falou para Pedro, não somente 7, mas 70 vezes 7. E aí Jesus: portanto o reino dos céus é semelhante a certo rei que quis acertar contas com os seus servos, e começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, porém, não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fosse vendidos ele, e sua mulher, e seus filhos, e tudo o que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, este servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia só 100 denários. E lançou mão dele e tomou-o pela garganta, dizendo: paga-me, ei vaso, paga-me o que tu me deve. Então o seu conservo, caindo-lhe aos seus pés, pediu-lhe dizendo: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes lançou-o na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito, e foram contar ao seu senhor tudo o que foi feito. Seu senhor então, chamando-o, disse-lhe: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, e olha que era muito, acrescentei, porque tu me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E o Senhor diz: aquele que não semeia misericórdia, no dia do juízo não haverá misericórdia para esse tal. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Jesus está dando uma ênfase muito grande à qualidade que tem o perdoar. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, ele diz: perdoe, para quê? Para não dar vantagem a quem? Ao algoz de nossas vidas, Satanás, o inimigo de nossas almas. Não dê vantagem para o teu adversário, porque ele veio para matar, roubar e destruir, e usurpar a coroa que foi posta em nossa mioleira, em nossa cabeça, pelo plano de salvação, pela paixão de Cristo, pelo grande sacrifício do Senhor por nossas vidas. E eu te digo, irmãos, que quando aprendermos a vencer isso, a romper
Porque Jesus, quando Ele nos chama, ou nos chamou, e quando Pedro também exorta, olha, cresçam na graça, crescer na graça e no conhecimento. E que conhecimento é esse que o Senhor nos falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por meio de mim, disse o Senhor. E Ele chama para o seguir, para deixar, não quer dizer a sua vivência, os prazeres que essa terra produz. Ele quer dizer, deixe os prazeres pecaminosos da vossa carne, que guerreiam dia após dia. Mas ele entra em uma outra tática, o adversário de nossas almas. Ele é sagaz. Depois de Cristo, quando eu falo Cristo é a Trindade, Deus, o Pai e o Filho. Depois, Satanás é o maior conhecedor da palavra de Deus. E a própria palavra diz: se ele se transfigura em um anjo de luz, quanto mais a um pastor de ovelhas. Satanás, o prazer e o intento das trevas é usurpar a alegria do teu coração. Vê, você levanta alegremente e Deus produziu um sonho dentro do seu ser, no âmago do seu ser, e esse sonho é para o seu crescimento, para que você possa um dia até obter o sustento daquele sonho que germinou, que brotou dentro de você. E aí você, aleluiado, pega um varão ou alguém, compartilha o seu sonho com essa pessoa, e essa pessoa pega um balde de água fria com gelo e despeja sobre aquilo que você esclareceu, que trouxe alegria no seu coração. Vê, Satanás, e muitas vezes as pessoas por causa disso já desistem e vê aquilo que não é bom e que não daria certo por causa do primeiro obstáculo. Muitos sonhos. Quando eu falo assim, irmãos, eu vejo muitos sonhos, porque cada homem foi feito para sonhar, para crescer, para progredir na vida. A Bíblia o tempo inteiro ela está mostrando, o próprio Jeremias 29, versículo 11, ele diz assim, que os pensamentos que ele tem ao vosso respeito, ao nosso respeito, é pensamento de paz. Se a paz do Senhor estiver conosco, estão em guerra, mas se chegar a paz, a guerra cessa. Então, se a paz do Senhor está conosco, como diz as Escrituras Sagradas, Emanuel, Deus conosco, Deus dentro de nós. Mas o que o Senhor quer? Para que você seja bem alimentado. Aqui diz que foram entregues a um atormentador. Quem nunca no trânsito aqui se desviou do pensamento e ao invés de falar abençoado disse outra coisa? Para quem dirige. Se alguém aqui anda assim, continua, me ensina. Mas o que eu quero dizer é que o ataque é frenético, é contínuo. Satanás, ele não dorme, os demônios não dormem, e ele vai todos os dias pelejar contra a tua vida, mas muito nos alegra para quem obtém o conhecimento das Escrituras Sagradas, que diz que o Senhor é aquele que guarda aqueles que o amam, que o buscam de madrugada, aqueles que são sinceros. Provérbios capítulo 2, versículo 7 diz que a verdadeira sabedoria de Deus está reservada para quem é sincero. Não confunda sinceridade com perfeição. A perfeição encontraremos quando partirmos dessa terra. Enquanto isso estaremos lutando para se encontrar fazendo a vontade do Senhor, porque o Senhor foi Ele que disse
que o mordomo tem que se permanecer fazendo as obrigações que lhe foram compelidas. Ai daquele que for encontrado com as pernas para o alto, ora cochilando na rede, ora cochilando no sofá. E ele diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, ó simples, deixe a tua simplicidade e busca o conhecimento que foi concedido, que lhes foi dado. Por que os cultos de orações é onde se encontra menos pessoas? Muitas vezes, irmão, gostaríamos de trazer aquela atmosfera, a liberdade do Espírito no monte, para dentro da casa do Senhor, para que todos aleluiados entrem em uma oração incessante, ao ponto de estremecer essas montanhas do bel jardim. E eu acredito como um doido para o mundo. Para o mundo eu sou um doido, porquanto eu acredito, sem titubear no que diz a palavra do Senhor. Posso me encontrar fraco, mas que eu acredito, que eu espero no Senhor. Como diz o profeta Isaías: os que esperam no Senhor, as suas forças serão renovadas, alçarão a voos como as águias. Mas no plano de Deus é como Jeremias 27, a partir do versículo 10, que diz que faz a comparação do coração do homem com as árvores. Por que as árvores? João o Batista, capítulo 3. E naqueles dias, João o Batista. Por que o irmão Rui enfatiza o Batista? Porque não é o sobrenome de João. O Batista quer dizer o que batiza. João o que batiza. E ele anunciava e pregava o reino de Deus, dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados. E eu quero te trazer uma grande reflexão para os antigos e para os novos que se converteram agora, os que desceram a lagoa mais cedo e os que já desceram a lagoa muito antes. Um ponto de reflexão, quando João, depois do arrependimento, irmãos, haverá uma cobrança. Muitos querem um emprego e saem à procura de um emprego, e quando achou o emprego, fez todo o procedimento, ficou alegre em casa, e agora chegou na empresa, e agora ele tem que trabalhar. E o que fica enrolando, e o que fica dando nó em pingo d'água, é assim que diz, eu acho. Tem assim na empresa ou não tem? É assim mesmo. Tem gente assim, mas tem aquele que se dedica. A porta do céu foi apresentada, as condições do reino foi posta para você alcançar. Agora Deus quer que o seu coração se aprofunde, desça, se entregue na presença gloriosa do Senhor. Gaste tempo na leitura, e ainda que tu não entenda, faça como o irmão Rui, dentro de casa, agoniado. E eu falava: meu Deus, eu não entendo nada, Senhor, mas eu vou continuar lendo, porque um versículo, uma palavra falou ao meu coração. Mateus 22, versículo 29. Sabe por que é que vocês erram tanto? É porque não examinam as escrituras sagradas. Mas eu vou te dizer as ferramentas que Satanás tem utilizado para usurpar o teu tempo, engodando os seus olhos. Sabe por que os olhos? Porque é a janela da tua alma. Quanto mais você se alimentar de Deus,
mais de Deus você vai exalar. Ao invés de você xingar o homem no trânsito, você vai dizer: abençoado. E ainda que haja um deslize, um escorregamento ali, sou crente, Senhor, me perdoa. Visita aquele homem, Senhor, visita a família dele. É assim que Deus faz. Então Deus, Ele quer tratar conosco, porque aqui no versículo 8 do capítulo 3 do Evangelho de Mateus, Ele diz: dai, pois, frutos dignos do arrependimento. Você se arrependeu? Sabe por quê? O que significa o arrependimento e o porquê você agora caminha com Cristo? E Ele te chama para a escola. E a escola do Senhor é o deserto. Pode pesquisar. A escola do Senhor é o deserto. E aí Deus vai tratar toda aquela plantação de espinho que você tinha um terreno e plantou, um monte de espinhos e abrolhos. Agora que se converteu, caiu em si e disse: abrolhos e espinhos? Abrolhos e espinhos, o mercado, quem se alimenta de abrolhos e espinhos? Só os camelos. Mas eu estou distante dos para levar, para vender para camelo. Vi que plantei tudo errado. Esse é o meu coração. Agora o processo de quem entendeu, buscou as ferramentas, os meios necessários, e agora começa uma grande limpeza. E esse é o processo. Em Hebreus capítulo 12, o Senhor diz assim: ó, ei, se tu suportar o meu castigo. A sabedoria de Salomão diz assim, que a instrução de Deus chama-se castigo instrutivo. Não é um castigo destrutivo, como diz ali no Evangelho de Mateus, que aquele que não perdoa dá vantagem para Satanás, e agora a sua mente fica entregue a um atormentador. Sabe quem é um atormentador? É um carrasco, aquele que te maltrata fisicamente e psicologicamente. É aí. O coração é a fonte dos desejos, dos pensamentos. Tudo se propaga, tudo se vem à existência, até o pecado, para ele existir, para ser consumado, ele se propagou lá no íntimo do coração, começa lá dentro. Caixa de som. Alguém se dedicou à marcenaria, é um caminho, ele aprendeu o ofício, e projetou na mente um modelo, e depois da mente, ele começou a estudar que matéria que ele ia usar, e assim, e montou essa estrutura, e o microfone, e tudo veio à existência, por causa do pensamento de alguém. E eu quero te dizer com isso, que você e eu somos o Filho do Deus Altíssimo. E os teus sonhos não podem se afundar. Creia. Não precisa ninguém crer. Creia você. Paulo em Romanos diz assim, que Abraão já trazia à existência aquilo que não existia. Ele creu contra a esperança do seu corpo já amortecido, de muita idade, mas ele creu naquele que o prometeu. E aqui no versículo 10, João, ele vai dizer assim, ó: e também agora está posto o machado à raiz das árvores, pois toda árvore não produzindo fruto bom é cortada e lançada no fogo. João vai falar sobre a árvore. A árvore, as raízes dela é o coração dela. Ela que busca na terra os nutrientes, o H2O, para poder produzir, para fortificar o seu caule, crescer forte e na estação apropriada. Veja que tudo existe uma estação, todos os frutos têm a sua ordem. E por que o homem não haveria essa ordem? Há um tempo
de plantar e há o tempo de colher. Quem está no período de ainda estou plantando abrolhos e espinhos, caiu em si, vai ter que plantar agora, limpar, passar pelo processo e fazer uma nova plantação. Provérbios 18, 21 diz assim, que a morte e a vida, ela está no poder da língua. Aí você vai lá em Tiago 13, versículo do capítulo 3, falando só sobre o poder venenoso que tem a língua. Os navios de grande porte, aqueles que as pessoas vão, parece um prédio deitado na água, muito maior do que um prédio, para fazer os cruzeiros, e ali é só um leme tão pequeno que guia, que conduz todo aquele grande porte. E aí ele faz uma expressão do exagero, que a língua, sendo um membro tão pequeno no corpo, ela é inflamada pelo inferno e ela contamina. Está escrito, vai lá e observa, Tiago capítulo 3, observa, diz que a língua, ela é como serpente, como víboras, e há veneno nela, destrói grandes relacionamentos. Vê, quando você no seu coração recebe uma má notícia, muita gente fica com alteração nas suas artérias, logo vem um problema, a sua pressão ela fica desregulada por causa de uma má notícia. E o Senhor, Ele diz assim, não andeis ansiosos por isso ou por aquilo. Bispo, por acaso tu pode crescer cabelo? Revelei, Senhor. O que eu quero dizer, irmãos, que nós não podemos nada quando desencadeia um problema. Nós nos afligimos, e quanto mais Satanás vendo que você está aflito, ele continua martelando. Aí é os dardos inflamados de Satanás, para te enlouquecer, para te deixar aflito, e aí você percebe que você não está bem, e o Senhor nos instrui, dizendo, aquele que está oprimido, ore, e o que está alegre, cante. Eu canto lá no monte, irmãos, aleluiado, sozinho. Quando eu estou só, eu canto sozinho, porque dizem que eu não tenho ritmo nenhum, e não tenho. Irmãos, eu ia até falar do tema, mas eu não consigo ler aqui chama-se purificando o coração. Purificando o coração. Aí você examina as escrituras e vê que lá atrás Salomão, por meio da sabedoria que foi concedida pelo Espírito Santo, ele diz assim, Provérbios capítulo 4, versículo 23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu seu coração. É como a árvore que busca nutrientes. Seu coração é que emana o sangue fluente nas veias, que conduz a articulação completa do seu corpo, para que o seu organismo tenha vida, para que o seu cérebro não desfaleça. Faltou ar no cérebro, você morre. Assim é o coração. E ele diz, se o homem não cuidar do seu coração agora em vida, muita gente com problemas de coração, problemas com a válvula, ou isso, aquilo. As pesquisas dizem que o aumento e o índice de jovens que tiveram problemas do coração cresceu numerosamente. Muitas vezes a falta do cuidado na alimentação. Uma boa alimentação faz a diferença. Os bons nutrientes da raiz da árvore geram bons frutos. E ele diz que tem um machado lá. E o Senhor também faz menção em uma parábola
sobre uma figueira que já fazia 3 anos. Se eu não me engano é 3 ou é 1 ano. Se alguém tiver atualizado, grita aí. E o Senhor diz assim para o agricultor: olha, essa figueira já faz 3 anos, vamos falar 3 anos, 3 anos que não produz fruto algum. Corta e lança fora no fogo. Assim o Senhor fará sobre todo aquele que não produz fruto. E qual é o propósito pelo qual Deus te chamou? Para você somente ter uma vida farta? Só para você se deleitar e viajar para lá e para cá? Quantas vezes você ou nós, como servos de Deus, se colocamos como o final do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha, dizendo assim, que os que são semelhantes aos filhos de Deus, oram por seus inimigos. Quantas vezes depositamos 10 minutos, meia hora, orando pelos nossos inimigos e abençoando aqueles que nos maldizem, aqueles que meneiam a cabeça? Não vai longe, não vale nada. Esse aí é cristão, ó. Orar por aqueles a quem não merece oração. Deus amou a nós que não merecíamos ser salvos. E aí é onde entra o amor de Deus. E Ele diz que de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles são as fontes da vida. É profundo, sabe por quê? Porque Jesus vai dizer isso lá na frente. João Batista enfatizou aqui as árvores sobre o machado, e ele trouxe isso de onde? Senão de Jeremias, senão de Isaías, quando ele também diz assim, que as raízes das árvores, vocês sabiam que o tanto que ela cresce para baixo, ela cresce para cima e gera fruto para cima? Está lá escrito em Isaías, é só examinar as escrituras. Então Mateus capítulo 15, e o versículo de número 8, o Senhor diz assim, ó: e este povo se aproxima de mim com a sua boca, e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. Quero dizer o quê? Assim como o crisol é para a prata, para que serve o crisol sobre a prata? Para purificar a prata. É um produto forte, que dá aquele brilho, que abre os seus olhos quando está numa loja e você quer comprar um objeto e está lá a prata, brilhando, por causa do trabalho do crisol, que fez a sua purificação, e deu a tonalidade que é a luz, que a prata tem. E aí ele diz que o processo para o ouro é a fornalha, varão. Puxa fogo e mais fogo, e o ouro derrete, purifica, tira as impurezas, e o ouro desce perfeito. E aí tem ouros que são mais caros e ouros que são mais baratos. Eu compro para minha esposa o melhor, 18 quilates, né? Ficou aleluiado quando recebeu, hein? Ó, era aniversário dela e eu não falei nada o dia inteiro, me calei. Eu tinha pedido um presente e eu tinha escutado uma mensagem, falou assim, ó: aposta, investe pesado, varão, investe pesado nas mulheres. E aí eu fiz a compra e o negócio estava demorando, e eu disse, meu Deus, o que eu vou comprar? Aí eu lembrei, coisa boa, comprei um ouro, um brinco do ouro. E aí demorou, quando foi de noite, ela deitada na cama, e ela disse assim, aí me lembrei de Provérbios, quando eu vi, Provérbios diz assim, ó, que quando o coração está triste, o rosto fica com o semblante descaído. E eu vi assim, desse jeito, e eu falei assim, quer ver o poder que tem o presente?
abençoar, porque Provérbios diz assim que quando o coração está triste, o seu rosto, ele desformoseia, ele fica abatido, mas quando ele se alegra, ele formoseia o rosto. E eu deixei o celular já no ponto, quando chegou, buzinou, eu falei, chegou, fui lá, recebi, cheguei assim, joguei em cima da cama, tá aí mulher, feliz aniversário, aí abre, aí era tão pequenininho, é caro, né, varão? O ouro tá caro. E aí ela abriu, quando ela olhou para aquele presente, eu falei, não é bacia, como é que fala? Não é bacia, é ouro calate. Recebe o sorriso, varão, que coisa linda, coisa linda. E o que o Senhor quer é que nós tenhamos uma vida. Se a igreja entender o poder que nós temos como filhos de Deus, pela comunhão do Espírito do Senhor, irmãos, não há trevas, não há poder algum de Satanás que possa, contra a igreja ou contra um servo do Senhor, que ande em comunhão um com o outro. E aqui ele diz assim, mas estas coisas procedem, aí Jesus ensina os discípulos, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e é lançado fora, mas estas coisas que procedem da boca, provém do coração, e isto contamina o homem, é perigoso. Você é crente, toma cuidado, devemos ter cautela quanto à nossa boca. O salmista lá no Salmo 141, ele diz assim, a oração, e eram as minhas orações para mudar o estilo de gingado, de gíria, quando a gente vem do mundo, né? Não sei o quê. E eu orava, Senhor, acampa uma guarda de anjos à porta dos meus lábios, para que os meus lábios não proclamem o engano. E 1 Pedro 3,10 diz assim, quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua e vigie, para que os teus lábios não proclamem o engano. Está desse jeito, e o Senhor quer tratar o coração, tudo o Senhor já fez. Irmãos, já estamos indo para 50, e vamos resumir aqui para o final, para o convite que o Senhor faz. Tiago, capítulo 4, versículo 8, carta de Tiago, irmão do Senhor Jesus, pastor da igreja de Jerusalém, diz assim Tiago para a igreja, para nós, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, assim como o ouro é para a fornalha, assim é o Senhor que sonda o coração de quem? Do homem. Deus sonda o coração. Davi dizia, Senhor, perdoa até os pensamentos que eu tenho. O irmão Alessandro frisou aqui, quem nunca teve um pensamento do nada, um pensamento hostil, e você parar e ficar, meu Deus, que pensamento é esse? Está repreendido em nome de Jesus. Sabe de onde veio essa fluente, esse vento sul? Quando a Bíblia fala vento sul, quer dizer o vento de destruição. Leia, examine. Não sou nenhum erudito não sou nenhum leitor, não sou nenhum estudioso não, irmãos. O rabisco aqui, só coloca aqui e lê um pouquinho da palavra cada dia, e é isso que a gente tem que encontrar na gente, esse vigor, essa força, para que haja mudança. Senão não haverá metanoia, senão não haverá mudança. Muitas vezes coloca os planos diante do Senhor, e aí você se diz assim, como eu disse, eu já participei, todo dia Senhor, todo dia toda mudança de ano, e todo ano é a mesma coisa, mas eu disse, agora não, 2025 vai ser diferente.
E foi com lágrimas que eu clamei ao Senhor, e Deus colocou um homem no meu caminho. E a empresa está aí. Agora é o ano de multiplicar. Na bênção o Senhor abençoa, na multiplicação o Senhor multiplica. Irmãos, os levitas podem se aproximar, glórias a Deus, tomar posse dos instrumentos de corda, para louvar, engrandecer. E eu quero te convidar, descer do salto, deixar, não se importar com a maquiagem. Eu quero que você se entregue ao Senhor de verdade, tenha a tua experiência para contar para outras pessoas, em o nome de Jesus Cristo. Coloque-se e vamos orar. Irmão, se tiver, saiba de uma coisa: muitas feridas vêm por meio de ofensas, e muitas vezes a gente deixou no esquecimento muitas coisas para ser liberada, ou que já foi liberado aqui. Está tudo reservado com Cristo. Efésios capítulo 1 versículo 3, está lá: nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E muitas vezes um bloqueio, uma única coisa pequena: Moisés não entrou na terra prometida. Por quê? Porque era para ele bater na rocha. Ele bateu, coisa pequena. Se alguém tiver um trauma, não importa o que tenha sido na vida, não importa, para que destrave na sua vida, precisa ofertar perdão, como o Senhor disse. O Evangelho de Marcos vai frisar assim, capítulo 11, ele diz assim, versículo 23 em diante: quando estiveres orando, e ele diz, te dá o exemplo: todo e qualquer que crê em mim, se disser para aquela montanha, arraiga-te daqui e vai para o oceano, ela haverá de obedecer. E ele diz assim: mas quando estiveres orando, se te lembrares de alguma ofensa contra alguém, perdoa, porque se não perdoar, nem oração, nem dízimo, nem cuidado, nem cerca espiritual de Deus vai haver sobre a vida daquele que não perdoa. Não dê vantagem para Satanás. Esse é o momento. Se algum dos irmãos, quando estiver aqui, os obreiros estiverem observando alguém com dificuldade para perdoar, para orar, sobe aqui, o bispo, a pastora, os obreiros, iremos orar pelos irmãos aqui, amém? Feche os teus olhos. Quando estiverem prontos, podem vir à frente. Escutem o louvor, porque o Senhor fala ao meio dos louvores. Pode iniciar a banda.
sua palavra, o servo Bartimeu estava numa situação que ninguém podia vê-lo, mas ele clamou a Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não olhe para o cenário, não olhe para a situação, nem para esse problema que está na tua vida. Apenas fale ao Senhor Jesus Cristo: Jesus, tem misericórdia de mim, porque Ele vai responder. Ele vai te fazer apenas uma única pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça na tua vida hoje? Jesus está olhando para o teu coração, assim como foi ministrado na palavra. Peça ao Senhor Jesus: o que queres que eu te faça hoje? Ele derruba muralhas, Ele consegue colocar qualquer problema no seu poder. A doença, a cura, a transformação, a libertação. Eu não sei o que está no teu coração e o hoje está pedindo a Ele hoje, mas Ele vai libertar, Ele vai abençoar, porque todo poder, honra e glória pertence a Ele. Mas de ti, bem forte, igreja, diga a Ele. Mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de e menos de mim, e Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. E Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Receba a presença do Espírito Santo de Deus. Busque verdadeiramente ao Senhor. Ele é fiel para cumprir toda a sua palavra e todo o seu querer. Amém. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos orar. Vamos orar. Feche os teus olhos. Aquele que tem uma mágoa, uma dificuldade, pode se achegar aqui à frente. Espírito do Senhor, examina, Senhor, os corações, porque o Senhor é o que sonda, o Senhor é o que conhece o íntimo e o profundo, Senhor. O Senhor é o que conhece, ó Pai amado, a dificuldade que tem o homem em seu coração, Senhor, para crescer. E o bloqueio, Senhor, o bloqueio para essas raízes, muitas vezes, se aprofundarem, é um terreno rochoso que Satanás semeou. E essa é a dificuldade, Senhor. Mas o Senhor é o que fortalece. O que me alegra é que a tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Então seja essa rocha destruída, aniquilada, em o nome de Jesus, esta obstrução para o crescimento, Senhor, dos meus irmãos. Em o nome de Jesus Cristo, coloque a mão sobre o seu coração. E eu digo: Senhor, unge as mãos, Senhor, do teu povo. E em nome de Jesus, Satanás,
solta essas vidas, em o nome de Jesus. Toda planta que o Pai Celestial não plantou, seja removida no poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. No poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda planta que o Pai Celestial não plantou em sua vida, seja removida pela raiz, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. O espírito que se manifesta por meio do orgulho, da arrogância, é você mesmo. Caia por terra no poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seja removido em o nome de Jesus. Todo espírito familiar, que veio por meio de hereditariedade, que veio dos antepassados, dos pais, dos avós, em o nome de Jesus, sejam interrompidos agora, no poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. No poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja removido em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abra os seus lábios, abra a sua boca, abra os seus lábios. Já foi dito, o poder de vida e o poder de morte está nas tuas mãos, está na tua língua. Tome posse da palavra do Senhor. E em nome de Jesus, coloque agora a mão sobre a sua cabeça e diga: a enfermidade saia em o nome de Jesus. Dores na coluna, dores nos ossos, saia em o nome de Jesus. Diga: ossos sejam fortalecidos. Haja saúde na carne, haja saúde no sangue, haja saúde em o nome de Jesus. Em toda dificuldade do seu corpo, em o nome de Jesus, haja restauração, haja restauração. Aqueles que estão ensurdecidos, problemas no ouvido, ouça. Aquele que está cego, veja, em o nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Ao paralítico, levante e ande, em o nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. Assim seja a tua vida, o teu lar. E eu ordeno a esta ferramenta forjada, a essa ferramenta preparada, que veio contra a tua vida, para te desanimar, para poder usurpar suas forças, em o nome de Jesus, esta ferramenta seja aniquilada, no poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. E toda oração contrária à tua vida, às tuas finanças, os teus negócios, a sua vida, o seu relacionamento conjugal, a sua convivência em família, sejam estabelecidos pela paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E toda a igreja do Senhor declara bem forte até tremer o teto: amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Ele, a glória, a honra. Podeis assentar um minutinho. Nós vamos apresentar a Deus as nossas gratidões. Os generosos, eles têm no seu coração o poder de Deus e o amor pela obra de Deus. E quando nós amamos o Senhor, nós aprendemos a confiar no Senhor. Nós aprendemos e entendemos que tudo que o ser humano precisa é depender do Senhor, que Ele vai trazer a nós o que nós necessitamos. Vem do céu. E se nós confiarmos no Senhor,
o Senhor vai mover corações, pessoas, para que o reino do céu seja glorificado. Amém? Você que trouxe uma oferta, atrás da tua cadeira tem um envelope. Você pode ofertar a Deus em espécie. Existem nossos meios digitais. Nós temos o nosso QR Code, nós temos o nosso Pix. Você pode apresentar a Deus. As nossas maquininhas, cadê? Estão enferrujadas aí? Corre aí, irmão. David cortou o cabelo hoje, ficou muito bonito, ficou igual o Alessandro. Para a glória de Deus. Jesus Cristo. Ô Senhor. Alessandro. Ficou bonito. Glória a Deus. O Michael Jackson. Glória a Jesus. O David cortou naquele R$1, ainda ganhei um prato de sopa. Irmãos, vamos levantar, vamos apresentar a Deus nossas gratidões. Glória a Deus. Dá um envelope aí. Um envelope só, meu irmão. Deus seja eternamente louvado. Deus abençoe o nosso irmão Rui, nossa irmã Joyce. Deus abençoe a todos os irmãos que vieram. Irmãos, foi uma falta de comunicação. Eu entendi errado, viu, irmão? Era para vocês louvar e eu entendi que era no final do culto. É que o irmão Rui fala 40, o áudio dele é 4, 5, 10 minutos. Aí para você processar demora muito. Mas graças a Deus aos folhas de fogo, acertei, hein? Eu ia falar folha seca. Os folhas de fogo, que nós temos um grupo aí que cada dia o Morruim lá vai mandando os textos, nós vamos examinando, e cada dia um versículo que está no nosso coração. Amém? Deus abençoe. Amanhã tem mais desse mesmo canal, 8 horas da noite. Nós teremos também mais uma visita ilustre. Os irmãos compartilham. Ó, irmão, só avisando os irmãos, eu coloquei no grupo da igreja, não sei se todo mundo está lá, quem não está, você procura a gente. Nós conseguimos através do nosso irmão Guilherme. O irmão Guilherme, ele tem nos ajudado muito, e conseguimos para a glória de Deus. Ele tem trabalhado muito em Osasco, como vereador assim, ele é da igreja Batista Lagoinha, e nós estávamos tentando colocar uma lombada em frente da igreja. Está muito perigoso. Acredito que à noite aqui vão pintar, ou amanhã, e já vai estar identificado. E também está tentando junto. Você acredita que tem um monte de pessoas discordando, não querendo que arrume a praça? Nós estamos querendo colocar um ponto de ônibus com cobertura, para que melhore também a calçada para os cadeirantes passarem. Irmãos, a lombada nós conseguimos, e ele colocou no Instagram, eu coloquei no grupo da igreja. Quem não está, procura a gente. Pastor, qual que é aí? Eu envio para você. Faça um comentário lá, irmão. Entre lá no Instagram, faça um comentário. Agradecemos a Deus pela vida do vereador Guilherme. Queira Deus que quinta-feira a gente vai estar com a gente aqui, para a glória do Senhor. E é um irmão que nós temos um alinhamento aí. Deus colocou no nosso coração, e ele trabalha mesmo. Quem tem o povo do Rochidale aqui conhece ele, e eu tenho certeza que daqui a um tempo ele vai ser o novo prefeito de Osasco. Deus vai mudar a política do Brasil. Deus vai colocar um monte de homem de Deus em todo lugar, vai se espalhar, porque a promessa de Deus para o Brasil está se cumprindo. Amém? Então, entre lá no Instagram, irmãos, tá? Só você entrar lá no Instagram, coloca no comentário lá. Agradecemos ao vereador Guilherme ele até citou a nossa igreja. Então, e teve um monte de gente que discordava, não queria que construísse, colocava a lombada. Já tem uma lombada lá em cima, para que colocar um outro aqui? Só que aqui nós temos um fluxo muito alto de pessoas. Então, graças a Deus que nós conseguimos mais uma vitória. Amém? Seja para a igreja, e a igreja precisa fazer o diferencial.
um diferencial a igreja fora, né, Isaías? Cadê o Isaías? Está escondido aí atrás. Uma vez nós fizemos uma reunião. O que a igreja representa? A igreja vai representar para o bairro, não é só aqui dentro, para fora. E as pessoas conhecerão a melhoria. Vamos ficar de pé. Deus abençoe, irmão Rui. Deus te abençoe grandemente. Aos irmãos que tocaram. Tem um irmão ali que tocou o violão. Ele perdeu. Ele tocava. Ele era destro, né? E ele tocava o violão, fazia os acordes com a mão esquerda. E ele, uma fatalidade, perdeu alguns dedos. Quantos dedos perdeu, irmão? Perdeu 2. Aí que ele fez? Ele treinou. Deus deu habilidade para ele inverter. Agora ele toca com a mão direita a base. Isso é Deus, irmão. Parabéns, irmão. Parabéns pela sua dedicação. Porque se tivesse muitos. Teve um irmão que foi no leprosário. Chegou lá, ouviu um som de um violino. E quando ele ouviu um som de violino, ele chegou para um irmão e falou assim, olhou para ele e disse: rapaz, como é que você pode adorar a Deus sendo que você perdeu quase todos os dedos da sua mão, só tem um dedo para fazer o acorde? Ele falou: eu agradeço a Deus porque Deus ainda permitiu mais um dedo para me tocar para Ele. Deus te abençoe, continue louvando ao Senhor. O irmão pastor ali que louvou o Senhor, Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Oremos. Ao Deus eterno seja a glória e a honra. Te agradecemos por tudo, pela vida, pela graça, pela palavra liberada para nós sobre o perdão. Se nós não perdoarmos, nós não podemos entrar no reino dos céus. Senhor, à medida com que nós medimos, nós seremos medidos, Senhor. Pai, abençoe a todo o teu povo. Novas oportunidades, novas portas sejam abertas. Que você prospere aonde você colocar as suas mãos. Que haja paz aonde você colocar a planta dos seus pés. Que haja vida, que haja graça do Senhor, que te envolva de uma forma poderosa. Nenhuma seta, nenhum dardo inflamado do inimigo pode tocar em você, porque você está com o escudo da fé, revestido por Ele. Você confia no Deus que você serve. Em nome de Jesus eu te abençoo a tua volta. Que os teus sonos, que ao você deitar e dormir, o Senhor estará com você. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém? Vai na paz do Senhor. Deus te abençoe. Beijo no teu coração.